Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula remota do sexto ano. E no sexto ano nós alcançamos o conteúdo chamado Roma. Já vivenciamos o período monárquico de Roma, vivenciamos o período de agitações. Só que essas agitações ainda no período republicano acontecem. E Roma, a gente observou que ao mesmo tempo Roma passa por uma crise republicana, Roma também vai se interessar em avançar o seu território, fazendo investimentos militares e conquistando automaticamente territórios. Com isso, vai despertar o interesse, vai despertar um certo receio de determinadas regiões que eram vizinhas de Roma. E aí percebemos as formações das magistraturas no período republicano ainda, a sensação, a atividade que vai ter o surgimento de vários cargos na magistratura, os cônsules, os pretores, os censores, cada um com sua função, censores, questores, edis, ditadores, assembleias centuriatas, percebendo também a força dos plebeus como classe social, que não se misturava com outras classes sociais, a questão também, surgimento dos patrícios, que também não se misturavam com os plebeus, os patrícios como sendo a classe social mais privilegiada. Então, nessa introdução que mescla, dando pitadas de revisão, a gente consegue observar as questões que estão inseridas no processo de expansão, de crise durante o período republicano de Roma e, logo, também no período republicano, o contexto expansionista. Tem mudando um pouco do que geralmente eu faço, nós temos aqui na página 236 uma pergunta que diz assim, praticando conhecimento, que você já está acostumado com essa situação. Então, tem assim, quais foram os principais, a pergunta diz assim, quais foram os principais motivos que levaram Roma a uma política expansionista? Qual seria a resposta, então, para isso? O que levou Roma a essa política expansionista? Primeira questão, a resposta à questão. Os motivos essenciais para que Roma antiga desenvolvesse uma política de expansão foram garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional romano. Como a população romana começou a crescer demais, o Senado, que durante a República possui uma força muito grande, as assembleias centuriatas, assembleias dos plebeia, tribal, começou a perceber que seria necessário aumentar o território por conta do crescimento populacional romano. Agora, perceba o seguinte, ao mesmo tempo que a população cresce, o território precisa crescer. E algumas pessoas, além disso, começavam a ouvir falar da força econômica de Roma, das condições de vida que Roma poderia oferecer, condições melhores de vida. Então, grande parte da Europa, vamos dizer assim, começou a migrar para Roma, a cidade inicialmente, e depois depois do período republicano, pertencer ao Império Romano. Então, o sonho de muitas comunidades era pertencer ao Império Romano, porque dava uma questão de melhores condições de vida, de estrutura, e, consequentemente, as pessoas iriam viver de uma forma muito melhor daquilo que elas estavam vivenciando. E tinha, ao mesmo tempo, a questão do status.
de pertencer a Roma dava, naquele momento, um status considerável. Então, tivemos os conflitos, não é? Aqui a explicação para a política expansionista de Roma, e agora vamos perceber que, mediante essas situações de desigualdade, de privilégios de uma classe social em relação à outra, vai surgir disputas e conflitos sociais. Eu quero só pontuar com vocês uma situação que eu havia falado, havia explicado, não é, no conteúdo que nós estudamos sobre Grécia, que também havia esse conflito e vai surgir os legisladores. E aqui, os legisladores surgiram lá na Grécia. Para quê? Para tentar apaziguar a situação, trazer tranquilidade, trazer paz para os gregos. Perfeito? E essa situação vai, de certa maneira, fazer com que Grécia conheça um período de certa determinada tranquilidade, certa tranquilidade. Então, vai haver, ao mesmo tempo, agora essas disputas, porque há um enfraquecimento dos patrícios e esses patrícios começam a ficar um pouco mais empobrecidos, não é? Perdendo força sobre a questão política, e os plebeus começam a criar uma situação de tentar buscar ficar no mesmo patamar. E aí essa plebe, não é, vai desejar os tribunos, como se fossem os legisladores gregos, querer um desenvolvimento, buscar uma igualdade entre as classes sociais. É isso? Pois bem, eu estava comentando o exercício na página 236. Agora, ainda na página 236, nós temos assim: os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Então, perceba que, fazendo uma comparação, analogia com o que a gente tinha estudado lá na Grécia, percebemos também aqui um conflito, não é? E perceba que os plebeus vão conquistar, não é, situações, participação direta na vida política de Roma. Então, a disputa em que os plebeus começam a ter os seus objetivos alcançados, que é ter voz ativa e poder de decisão dentro de Roma, que anteriormente só os patrícios poderiam ter. Pois bem, os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Por volta do século II a.C., os conflitos sociais eram diferentes em relação ao período monárquico e ao início da República Romana. Nessa época, nesse momento, as disputas se davam entre plebeus que queriam mais direitos políticos e patrícios que queriam manter seus privilégios. Perceba lá que, guardando as devidas proporções, os patrícios eram quase que a mesma coisa que os eupátridas. Como já estudado, muitos conflitos aconteceram entre essas duas classes sociais, mas, paulatinamente, aos poucos, isso não vai acontecer da noite para o dia. É preciso um tempo, é preciso um espaço, é preciso que os fatos possam acontecer, não é? Tudo no seu tempo, tudo na sua hora, para que os plebeus consigam ter essa participação direta. Os plebeus conseguiram ter participação direta nas principais decisões políticas de Roma. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos, bem como o enfraquecimento dos patrícios, gerou uma disputa pelo controle político, mais especificamente a luta pelas terras cultiváveis, que permaneciam, em sua maioria, nas mãos dos patrícios. Então, apesar do avanço dos plebeus, os patrícios permaneciam com a maioria das terras cultiváveis. Então, não adianta ter somente terras, é preciso que as terras cultiváveis estejam nas mãos daquelas classes sociais mais privilegiadas. E os patrícios
se encaixam justamente nesse processo. Os primeiros movimentos, na página 237, viu? Os primeiros movimentos liderados por plebeus foram políticos. A gente vai conhecer agora os irmãos. Presta atenção aí. Os irmãos Graco foram eleitos tribunos da plebe em períodos diferentes e elaboraram leis que atendiam às exigências dos plebeus, desagradando os grandes proprietários de terras. Um dos irmãos, vamos começar a falar de um deles, Tibério Graco, no ano de 133 a.C., criou uma lei agrária bastante polêmica, a Reforma Agrária. No livro, na página 237, nós temos esse link que, vez por outra, aparece, mencionando, explicando aquilo que ele destaca aqui em negrito, em cinza, em trechos amarelos. Diz assim: a reforma agrária é uma estrutura política econômica que visa distribuir terras cultiváveis de forma igualitária na sociedade, acompanhada de condições que garantam ao povo cultivar para sua subsistência e também gerar excedente para o comércio. Visa, na maioria das vezes, desapropriar terras ociosas que estão nas mãos de uma elite oligárquica. O que é oligárquica? Oligárquica vem de, muito bem, oligarquia, que significa o quê, professor? Significa governo de poucos e para poucos. Ou seja, um grupo pequeno vai estar no poder e vai privilegiar também esses poucos representantes. Deu para entender? Pois bem, Reforma Agrária, 237. Essa lei determinava que as regras tivessem um limite de extensão de 309 acres. Né? Acre equivale a 4.046 metros quadrados. E que as terras públicas fossem distribuídas aos plebeus. Essa medida possibilitaria que existissem muitas pequenas propriedades, o que, consequentemente, enfraqueceria os ricos proprietários. Essas ideias desagradaram os patrícios, que mandaram matar Tibério Graco e seus partidários. Então, você veja aí. A medida dele, a intenção dele de implementar uma reforma agrária, o que é reforma agrária? Que todos possam ter em suas mãos a terra de forma igualitária, não vai agradar os ricos proprietários. Observe aí. Essa medida possibilitaria que existissem muitas propriedades, muitas pequenas propriedades, ou seja, um território grande, enorme, gigantesco, fosse dividido mais ou menos do mesmo tamanho, dando uma sensação de igualdade. Reformar agrária é mudar aquela situação e dividir as terras de forma igualitária, ou mais ou menos igualitária. Essas ideias desagradaram os patrícios, que mandaram matar Tibério Graco e seus partidários. Veja o que aconteceu, né? Os ricos, poderosos de Roma, se sentiram prejudicados com essas mudanças e resolveram matar Tibério Graco. Após a morte de Tibério, seu irmão Caio Graco foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à luta pela reforma agrária. Olha aí, Caio buscou apoio dos cavaleiros para garantir a aprovação da lei frumentária, que baixava o preço do trigo para aumentar a produção. A medida foi atacada pelos grandes proprietários de terras. Caio foi assassinado e seus partidários condenados. Não é? Então, você observe aí que os dois
irmãos Graco, quando estavam na tentativa de fazer uma mudança, a vida deles foi tirada, porque eles representavam uma ameaça para os grandes proprietários de terras. Não é isso? Então, prosseguindo aí. Outros tribunos da plebe foram eleitos e tentaram retomar a reforma agrária, como Marco Lívio Druso, que também foi assassinado. Olha aí, a situação como estava bem complicada, hein? Todos os tribunos que haviam assumido com o desejo de realizar mudanças estruturais profundas corriam risco de vida. Enquanto a luta pela reforma agrária movimentava, prosseguindo aí, quase toda a sociedade romana, outro conflito social desencadeou uma crise. Fez com que acontecesse uma crise. Vamos ver que conflito foi esse. Dessa vez foram os escravos que se revoltaram num conflito que ficou conhecido como Revolta de Espartaco, entre 73 a.C. e 71. Mais de 90 mil escravos, sob a liderança de Espartaco, um escravo da Trácia, lutavam pela liberdade pessoal. Mas, após várias vitórias contra as legiões romanas, foram derrotados e de forma impediosa, foram castigados. Foram castigados. Aqui tem uma imagem muito forte. Então, vamos observar agora quais são os fatores que fizeram, já na página 238, quais são os fatores que fizeram com que a decadência do período romano estava evidente, estava deflagrada. Quais foram os fatores que levaram a essa queda, a essa crise, a essa decadência? Quais foram os fatores? 238. Essas crises, esses motivos, aliás, desculpe, esses fatores, já foram mencionados aqui, já foram ditos aqui. É só você refletir. Essas disputas, professor, entre patrícios e plebeus, vai ter alguma coisa a ver? Claro que vai. Muito a ver. Por quê? Porque essa situação deixa Roma completamente fragilizada, como vocês perceberam. E quem assumisse o poder e tentasse fazer um governo igualitário para que todos tivessem acesso às mesmas condições de vida, fatalmente iria pagar com a sua vida. Iria ser assassinado. Foi o que nós vimos aqui. Tibério e Caio Graco foram assassinados por quê, professor? Muito bem, porque tentavam fazer uma mudança para tornar a sociedade mais igualitária. Mas os ricos proprietários não enxergavam isso. Deu para entender? Vamos prosseguir aqui. A crise e a decadência da República Romana. Dentre os fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma, os principais foram, vamos lá, as crises sociais entre patrícios e plebeus, o fortalecimento do comércio marítimo romano, o surgimento de uma nova classe social, os homens novos, a disputa por terras na luta pela reforma agrária. Olha aí, o processo de expansão territorial em Roma foi uma causa da decadência da República. As revoltas dos escravos, principalmente a liderada por Espartaco. Prosseguindo aí. Todos esses aspectos foram determinantes para que Roma atravessasse uma grave crise social e política, a ponto de enfraquecer suas defesas territoriais. Iniciou-se, então, um período de disputa pelo controle político de Roma. Inicialmente, comandantes militares como Mário e Sila controlaram a política romana, mas logo foram depostos. Olha aí. Quem estava assumindo o poder
sabia que sua vida estava em risco. Roma agora tem a defesa enfraquecida e agora uma disputa pelo controle político, inicialmente pelos comandantes militares. Porque esses dois comandantes militares assim garantiam, esperavam que seus soldados dessem suporte a eles, para que não deixassem que eles fossem mortos, assassinados. Percebam aí, comandantes militares como Mário e Sila controlaram a política romana, mas logo foram depostos. Com interferência direta do Senado. Foi estabelecido, como já vimos, um novo sistema político de governo, em que não houvesse apenas uma pessoa no poder. Estabelecesse o chamado triunvirato, em que 3 governantes teriam de decidir coletivamente as decisões políticas, econômicas e sociais de Roma. Esse tri significa 3. Quem sabe agora, não é? Com essa medida, Roma iria alcançar um processo de tranquilidade, de paz, de menos conflitos sociais, dos conflitos sociais. Como o território de Roma não é no mesmo tamanho que vai ser quando chegar no Império, mas era um território muito, muito considerável. E aqui nós temos 239. Primeiro triunvirato, 3 governantes. Formado por Júlio César, cônsul com poderes religiosos em Roma, Pompeu e Marco Crasso, comandantes militares. Esse triunvirato deu destaque ao militarismo. Cada um dos triunviros ficou com um exército numa clara tentativa de que apenas um pudesse estabelecer seu domínio sobre toda Roma, fazendo surgir a figura de um ditador. O exército da Gália era comandado por Júlio César, o da Espanha por Pompeu e o do Oriente estava sob o domínio de Crasso. Uma grande vitória de César foi a conquista de várias regiões da Europa, como a própria Gália. Isso lhe deu poder, o que desagradou o Senado. Essa situação piorou ainda mais quando Crasso morreu nas guerras contra os partas na Mesopotâmia. Restaram apenas 2 triunviros, Pompeu e Júlio César. Então, a gente percebe que de 3 governantes, Roma passa a ter 2. Não é? 2. E aí, a gente chega à conclusão agora que vai haver uma disputa fatal entre os 2 que estão lutando, estão vivos aqui, Pompeu e César. Observe bem aqui. Pompeu e César são os 2 que restam agora. Os senadores passaram a apoiar Pompeu, mas César tinha claros objetivos. Quais eram esses objetivos de César? De se tornar governante absoluto. A ditadura de Júlio César. Júlio César se aproveitou dos problemas de saúde de Pompeu e da morte de Crasso para tomar o poder em Roma e estabelecer sua ditadura. Era o final do primeiro triunvirato. Não tendo saída, o Senado resolveu dar o título de ditador vitalício, teria o cargo enquanto vivesse, a César. Em seu governo, Júlio César se tornou bastante popular, embora tenha se utilizado da violência várias vezes. Apesar da violência, havia se tornado um homem extremamente
popular. Vamos fazer uma atividade que vai estar aqui na página 243. Perfeito? 243. Eu vou deixar a página 242, certo assim? Eu vou deixar a 242 para vocês realizarem a atividade do livro 242. E na próxima aula, aliás, na próxima aula não, vocês mandam atividades realizadas pelo aplicativo. Tá bom assim? Pronto, 242. E já na página 243, tem a quinta questão. O enfraquecimento político do sistema republicano levou ao surgimento de 3 fases de disputas políticas que marcaram a sociedade romana. Comente-as. A. O primeiro triunvirato. Primeiro triunvirato, a resposta, surgiu em função do enfraquecimento da República em Roma e do fortalecimento de lideranças políticas, vírgula, como as que formaram esse triunvirato. Júlio César, que era cônsul, com poderes religiosos, Pompeu e Crasso, comandantes militares. Ponto. Cada triunvirato ficou responsável por um exército romano. O exército da Gália era liderado por César. Pompeu liderava da Espanha e Crasso liderava as regiões do Oriente. Ponto. Crasso morreu nas guerras contra os partas e Júlio César conseguiu estabelecer uma ditadura, tornando-se ditador romano. Ditador romano. Vamos voltar um pouco aqui. Vamos ver aqui. Vamos observar. Vamos observar aqui as medidas tomadas por Júlio César. 240. Júlio César estabeleceu, página 240, algumas medidas. Vamos lá ver. Distribuiu terras para seu exército, principalmente as que eram conquistadas no processo expansionista de Roma. Outro item. Financiou a construção de obras públicas, o que dava emprego à plebe. Outro item. Colonizou várias regiões, escravizando os povos que trabalhavam nos campos, liberando os plebeus para novas atividades e maior participação política. Participação política. E essas medidas aumentaram a oposição do Senado, que acabou articulando o assassinato de César, executado por Brutus, seu sobrinho. Aí ele vai dizer aquela célebre frase: até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Então, você percebeu, durante essa aula, que quem exercesse cargo de liderança, de governança, nesse momento em Roma, estava correndo sérios riscos de vida. Sérios riscos de vida. E na próxima aula, nós vamos observar o que é que vai acontecer com Roma após a morte de Júlio César. O que é que vai ocorrer? Como vai se desenvolver agora o segundo triunvirato, a República Romana? Ainda estamos no período republicano de Roma. Pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido conhecimento, entendido todo esse processo histórico que foi falado aqui, foi descrito, foi relatado para vocês. Página 249, só reforçando aqui, desculpe, 242, para que vocês possam fazer e me mostrar pelo aplicativo. Tá certo assim? Tchau para vocês. Até a próxima. Tchau.